O Prourbano quer que a prefeitura arque com prejuízos do consórcio durante a pandemia. O grupo entrou na justiça alegando déficit milionário com a queda no número de passageiros. Enquanto isso, usuários sofrem com um serviço de má qualidade e redução da frota de ônibus. Responsável pelo transporte público de Ribeirão Preto, o consórcio Prourbano alega que o déficit nos cofres da empresa chegou a R$ 7.800.000 devido à pandemia do novo coronavírus. As medidas de isolamento social provocaram queda no número de passageiros. O grupo então entrou na justiça para receber da prefeitura o reembolso do prejuízo sofrido, afirmando que a medida é necessária para a manutenção da prestação dos serviços. Uma ameaça na análise desse cientista político. Nós estamos falando de um consórcio que visa o lucro. Ora, nós vamos tirar dinheiro público para poder dar um fôlego financeiro para um consórcio privado, sendo que, na verdade, esse fluxo de dinheiro, esse fluxo de caixa, ela vem do dinheiro de impostos. Ora, o consórcio ele quer um aporte financeiro no sistema de transporte. Ele quer antecipação de receitas, por exemplo, aos subsídios destinados aos estudantes da rede oficial de ensino. Ele quer instituição de subsídio tarifário. Tudo bem, isso daí vai sair de impostos. Tá, isso vai ser dinheiro público, isso tem que ser muito bem debatido com a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal. Nós estamos falando do dinheiro do contribuinte, levando-se em conta também que muitas pessoas elas têm, de fato, enfrentado um problema pessoal, elas têm se endividado, elas têm que pegar dinheiro emprestado no banco, as empresas têm se esgoelado para poder sobreviver durante essa crise. Porque o consórcio Prourbano, ele quer abrir essa brecha para poder ser beneficiado junto ao poder público. O processo será julgado na segunda vara da Fazenda Pública. O consórcio pede que a administração ofereça um subsídio financeiro durante o período em que as medidas de isolamento social estiverem vigentes, já que o número de usuários vai continuar baixo. Esse economista entende que passou da hora desse contrato de prestação de serviços ser revisto, já que a cidade tem uma das tarifas mais caras do transporte no estado. E na realidade de hoje, talvez a gente tenha que realmente buscar uma nova forma de remunerar adequadamente esse prestador de serviço para que preste um serviço de qualidade, tá? E ainda assim não sacrifique a população. Eu acho que a qualidade na prestação do serviço público sempre foi um diferencial. Então, na medida em que o serviço seja excepcional, menos questionamentos haveriam junto à população quanto a reajustes, quanto à forma de pagamento, quanto até reequilíbrio. Acontece que não é bem isso que a gente tem visto aí, tem deixado a desejar a qualidade do serviço prestado e isso dá mais munição para a sociedade cobrar um resultado. Para amenizar os custos do Prourbano, o governo municipal já havia autorizado a redução da frota. Dos 343 ônibus, 217 estavam em circulação, o que causou enorme transtorno para o usuário, já que muitos coletivos passaram a rodar lotados. Muito ruim demais, a fila tá, o ônibus está um atrás do outro, cheio demais. Nunca foi vazio, não. Vai sempre cheio. A gente está sofrendo. A gente está sofrendo com essa falta de ônibus, com essa falta de consciência que esse pessoal não está tendo. Tem que pôr mais ônibus, né, para ser menos... Ou então, parar tudo. Parar tudo de uma vez, que aí não vai ter tanta doença, né? Superlotação mesmo, sabe? Não tem condições, principalmente durante a semana. E final de semana é aquele horário corrido. É um absurdo, né? Porque a gente que depende de ônibus todos os dias, devia ter mais ônibus, mesmo sem na pandemia. Já era lotado sem na pandemia, agora eles tiram, eu acho um absurdo. Pra gente é ruim, né? Porque a gente precisa do ônibus para trabalhar e ele sempre lotado, né? Tanto quanto a gente pega de manhã cedo já é lotado e à tarde também é lotado. Era para ser um distante do outro, né? Mas tem gente em pé também, né, no ônibus. Segundo esse vereador, a prefeitura precisa ser mais transparente. A prefeitura precisa parar de enganar a população e mostrar. Há desequilíbrio? O consórcio fala que sim, vive dizendo que está na iminência de colapso. A população está sofrendo em ônibus lotados com serviço ruim e a prefeitura não faz nada. Então pedir dinheiro, qualquer um pede. A pandemia está trazendo problema para as empresas? Está trazendo problema para as empresas. Mas mais do que nunca, a prefeitura tem que vir a público mostrar os estudos. Há equilíbrio econômico-financeiro ou não há? O consórcio cumpriu os investimentos que o contrato manda ou não? Eu entendo que não.
Na ação, o consórcio também pede isenção da tarifa de água e esgoto nos terminais de passageiros e lojas até o final da pandemia. Somente em maio, os débitos do consórcio com o Daerp totalizaram R$15 mil. O consórcio Prorbano não é uma empresa, não é um CNPJ maior que os outros. Então, qualquer comerciante, qualquer pequeno empresário que se esforça diariamente para poder cumprir as suas obrigações, inclusive pagando seus impostos, pagando a tarifa de água, ele não pode ver um grande consórcio sendo beneficiado. É injusto. O Estado não tem o direito de promover injustiças. Injustiça que esses empresários já nos relataram sofrer. Estabelecimentos fechados durante a quarentena têm recebido as contas do Daerp baseadas nos últimos 12 meses. O problema é que os locais não estão consumindo água como antes, mas o serviço é cobrado do mesmo jeito. A gente não consegue entender a questão de fazer média de consumo. Como que se faz média de consumo com uma empresa fechada do setor do comércio? Essa renegociação de valores... Fomos ao Daerp, fiquei 3 horas e meia numa fila, mais 1 hora para ser atendido e para dizer que estava errado. Fizeram a conferência da leitura e foi para R$450, de mais de R$3 mil de diferença. E se a gente não dá um grito, né, no bom sentido? Os empresários estão sendo esculachados, estraçalhados, achando que nós somos os vilões. A gente que já tem um monte de outras responsabilidades por conta da pandemia, por conta de todas essas normas sanitárias que a gente está tendo que seguir para manter nossos estabelecimentos abertos e dar segurança para o nosso cliente, a gente ainda tem mais esse trabalho. Então, alguns estabelecimentos que não conseguem ir atrás ou acabam ficando inadimplentes com o Daerp, tendo a água cortada e todos os prejuízos por conta disso, ou acabam pagando uma conta muito maior. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Prefeitura disse que ainda não foi notificada da ação judicial e sobre o pedido do consórcio de isenção na tarifa de água, informou que em ano eleitoral é vedado ao município distribuir benefícios ou valores que não estejam autorizados em lei ou justificados por situação de calamidade pública. O consórcio Prorbano não se manifestou até o fechamento dessa edição.